Aqui nesse spot atrás de mim tem mais de 80 mil aranhas marrons. É a aranha que mais mata no Brasil. Só que ela é pequena, marrom como todas as outras, e a picada dela não causa dor. Então é extremamente complexo você identificar esse bicho, mas a gente vai descobrir como evitar, como identificar e o que fazer depois da vinheta. Esse vídeo é um oferecimento Spot, resgate comunicação onde o celular não pega. Croster, equipamentos originais e de alta qualidade. Arte, a maior loja de equipamentos táticos e de aventuras de São Paulo. E do meu super curso Outdoor, 105 capítulos com 8 horas de vídeo e mais de 1000 dicas, online na lojacavaline.com.br. Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu estou na parte de artrópodes do Instituto Butantan com o Thiago, o grande Thiago. Obrigado por receber a gente aqui. E hoje eu vou falar, aliás, o Thiago vai falar, eu vou perguntar sobre uma assassina silenciosa, a aranha marrom. E eu chamo de assassina silenciosa porque muitas vezes você nem sente a picada e não vê a aranha. É verdade isso, não? É uma aranha pequena e o veneno dela realmente não causa muita dor. Pode causar um incômodo, mas esse incômodo às vezes é sentido algumas horas depois. Entendi. Não necessariamente no momento da picada. Entendi. Então às vezes você tá lá, se ela tá lá no meio de um lençol, você nem vai ver. Vai ser picada e no dia seguinte, à tarde, você vai começar a ver uma ferida maior que se alastra e... Entendi. Quantos acidentes tem com aranha marrom em média por ano no Brasil? Uns 40 mil acidentes, 30 e poucos mil acidentes. É a aranha que mais dá BO. Justamente por ser uma aranha que está bastante em contato com o homem dentro das casas, elas gostam de ficar dentro das casas, então o contato acaba sendo maior. E quantas mortes por ano em média? Em média, 30 e poucas mortes, por aí. É uma taxa de letalidade de 0,9%. É a aranha que mais mata no Brasil? Difícil falar porque existem diversos acidentes que ocorrem que a gente não sabe se foi uma ou se foi outra. O tipo de tratamento é o mesmo. Às vezes a pessoa vai no hospital que foi picada por uma aranha e não sabe exatamente dizer qual que foi. Às vezes o médico também não identifica. E aí a gente não sabe exatamente o que aconteceu, porque o tratamento, o soro utilizado é o mesmo. Ela mata mais crianças, adultos, idosos, igual? Como é que funciona? Para a Loxosceles é mais espalhado, é menos específico do que para foneutras e escorpiões. Então a gente pode ter desde criança até adultos, idosos. Agora a pergunta mais importante, a mais difícil. Como é que eu identifico uma aranha marrom? Porque, deixa eu falar uma coisa para vocês. Todas as aranhas parecem marrons para mim. Então, como eu identifico uma aranha marrom? É difícil eu te dar uma resposta certeira, tá? Por quê? Que nem você falou, tem muitas aranhas com a coloração parecida, existem muitas espécies de Loxosceles que a gente encontra aqui no Brasil. Entendi. A gente tem 3 que a gente encontra com mais frequência dentro das casas. Cada uma delas tem uma coloração, uma é mais alaranjada, outra é mais amarelada, outra é mais amarronzada. E então uma pode se confundir mais com a aranha X que não tem veneno que causa nada. Enfim, é muito difícil te dar essa resposta, tá? De modo geral, a gente tem a conformação dos olhos, mas ninguém vai lá com uma lupinha perto do bicho para ver se o olho tá 222, claro. 24, enfim, né? Ela é muito pequena, então a gente tem que realmente chegar perto dela para saber qual aranha a gente está lidando. Ela fora do Brasil ela pode ser chamada de aranha violino, porque na carapaça dela a gente tem um formato de violino. Entendi. Mas, novamente, se a pessoa não tem Muito experiência difícil de ver. em identificar, ela não vai ver que ali tem um violinozinho desenhado, sabe? Então é muito difícil te dar uma resposta para um leigo, vamos dizer assim, de como é que ele identifica uma Loxosceles. Entendi. No final você vai identificar pelos sintomas. Quais são os sintomas de uma picada dela? Bom, a gente chama de uma picada dermonecrótica. Então, ela vai causar inicialmente uma lesão na pele, uma lesão cutânea. Essa lesão, ela começa a criar um aspecto de mármore, que é uma lesão marmórea. Tipo marmorizado. De mármore mesmo. Então, mais esbranquiçado, com alguns vasos sanguíneos mais arroxeados, um pouquinho de hematoma. Parece um mármore mesmo. Perfeito. O próximo passo seria já a necrose em si, né? Então, já é aquele ponto pretinho de necrose que pode se alastrar. É um veneno que ele gosta de gordura, então se é um local que ele pica, que tem mais gordura, ele se espalha mais fácil. Ele vai se espalhar mais facilmente e esse espalhamento, ele segue a gravidade, então ele tende a descer, não espalhar para cima da picada, ele tende a descer. Né? Então essa necrose ela vai se expandindo e vai descendo. E estão falando isso do quê? Um dia depois? 2 dias depois? Um dia você já começa a ver a lesão necrótica e isso só tende a aumentar. Tá, entendi. E aí você, obviamente, vai para o hospital. Você geralmente, a pessoa observa que aquela ferida que
ela não está sentindo dor, então ela vai em casa passar uma pomadinha, no dia seguinte vai estar maior essa ferida, ela fala, pô, que estranho, ela vai passar a pomadinha de novo, aí já passaram 2, 3 dias e aquilo só está lastrando. Então muitas vezes a pessoa vai procurar o hospital uma semana depois, que aquilo já está muito grande. Ela não é uma aranha que mata rápido. Não, assim. A gente tem, na verdade, esses 2 envenenamentos. Então esse primeiro é o dermonecrótico. Tá. O dermonecrótico, ele vai acontecer praticamente todas as picadas. Pode evoluir para o sistêmico também, que aí vai causar hemólise intravascular, e isso pode causar uma insuficiência renal aguda. Né? Então, quanto tempo isso? Isso pode variar de acordo com a picada, de acordo com a quantidade de veneno, de acordo com o paciente. Tá? Peraí, estão falando de 1 hora ou estão falando de 1 dia? A gente está falando de mais de dia. Tá. Eu sei que isso é genérico, desculpa, é que eu tenho que forçar. Pode variar bastante, mas geralmente não é na hora. Você não vai ter esse tipo de sintomatologia na hora. Tá? E aí vai causar a hemólise intravascular e pode levar a insuficiência renal aguda. É isso que geralmente causa o óbito. Entendi. Tá? Então é o não tratamento dessa insuficiência renal aguda. Tá, da necrose não, na verdade vai ficar feio ali, mas não é isso, é um sistema paralelo a isso. Da necrose... Um sintoma paralelo a isso. Exato, da necrose o que o pessoal tem que tomar cuidado é que às vezes pode ser muito próximo dos olhos, e isso pode se expandir, claro. Você vai acabar tendo que fazer uma plástica, existem diversas fotos na internet que mostram crianças com uma lesão de face enorme, desfigurada por conta de uma picada, enfim, é mais perda de função. Entendi. Tá? Essa parte sistêmica não, essa parte sistêmica é a parte grave do acidente, mais grave do acidente, né, que pode causar o óbito em si. Ela faz teia? É uma aranha que faz uma teia feia, ela faz uma teia não em árvore, não de um ponto para o outro, ela faz uma teia no solo, uma teia mais grossa do que a gente está acostumado a ver, muito irregular, ela não faz uma teia regular e bem grossa, tá? Ela tipo aquela, tipo uma bola de algodão? Não, é um tapete. Não, ela faz um tapete. Ela faz uma caminha ali para ela, que ajuda ela a prender os insetos que estão passando por ali. Sempre no chão? Não necessariamente sempre no chão, mas sempre angulada. Tá. Ela vai estar sempre presa. Ela não vai estar, vamos dizer, de uma árvore para outra, assim. Mas ela vai estar na parede para o chão, por exemplo, um pouquinho mais para o solo. Entendi. Eu sei que vocês vão me perguntar, e essas que fazem teia de uma árvore para outra? Eu já gravei um vídeo com o Thiago completo sobre picadas de aranha. Vou deixar o link aqui, é um vídeo que já está com mais de 1 milhão de views aí, bem interessante, tá? Hoje a gente está focando mais na aranha marrom, tá bom? Aranha marrom tem no Brasil inteiro? Tem no Brasil inteiro, tem em outros continentes também, mas tem no Brasil inteiro sim, espécies diferentes, mas o gênero Loxosceles está presente no Brasil inteiro. O que eu faço para evitar aranha marrom? Funciona a detetização? O que eu faço para não ter esse bicho em casa? A aranha marrom, assim como as outras, ela busca a nossa casa, busca abrigo, busca conforto térmico. É uma aranha que causa muito acidente no sul do país, no Paraná, por exemplo, que tem épocas do ano muito frias, então a gente encontra elas muito dentro de casa. E onde que a gente vai ver esses animais? A gente vai ver atrás de quadro, embaixo de gaveta, locais que geralmente a gente limpa menos. Tá? Para evitar, então, já começa por aí. Fazer limpeza justamente desses locais que a gente geralmente não busca passar um espanador ou algo do tipo. Então, limpeza, do lado de fora da casa, evitar, de novo, acúmulo de entulho, acúmulo de folha seca, enfim, acumular qualquer coisa. Lenha, coisas que possam servir de abrigos, né? Os muros, a mesma coisa, frestas de muros, buraco, tudo tapadinho para não correr o risco dela ficar lá abrigada. E aí dentro de casa, soleira de portas, a rede nas janelas, isso a gente recomenda para todos os aracnídeos. As aranhas, diferente dos escorpiões, elas são mais sensíveis aos venenos, então uma detetização bem feita pode sim eliminar as aranhas de dentro de casa, as Loxosceles. Eu comecei o vídeo falando que a gente não sente a picada, a gente pode eventualmente sentir quando a picada acontece, como eu faço para evitar uma picada diretamente? As Loxosceles elas são pequenas, né, como a gente falou no comecinho, então uma espécie maior é do tamanho de uma moeda de R$1, que é pequeno, então se o animal inteiro é daquele tamanho, imagina a quelícera, que é o aparato inoculador do veneno. É muito pequenininho. Então a picada vai acontecer por compressão, quando a gente comprime a aranha na nossa pele. Né? Caso contrário, é muito difícil dela conseguir penetrar a nossa pele. Ou seja, acontece muito quando você está dormindo e rola por cima dela, ou num sofá ali. Exato, quando está dormindo, quando vai se enxugar e a aranha está na toalha. Quando a gente vai puxar uma gaveta, não olha embaixo, que nem eu falei, locais que a gente limpa pouco. Então a gente vai puxar uma gaveta, embaixo a aranha tá lá, a gente está comprimindo ela. Então, nessas situações acaba acontecendo um acidente. Quando a gente está dormindo, logicamente, a gente não vai sentir. Causa muita pouca dor ou nenhuma dor, então não vai sentir. Às vezes se enxugando também não, você está lá com o atrito da toalha, a gente acaba não sentindo. Então a dor a gente vai sentir geralmente horas depois, minutos depois, não
Entendi. Sapato, elas costumam entrar em sapato? É mais difícil. Tá. Para essa espécie é mais difícil. Bom, vamos lá. Eu assumi que eu fui picado por uma aranha marrom, eu estou desconfiado, obviamente eu vou para o hospital. Chegando no hospital, o que que acontece? Eu não vou ter o bicho, eu falo para o médico, eu acho que foi uma aranha marrom, ele vai já injetar um soro, qual que é a dinâmica? Bom, você vai passar por avaliação, ele vai ver o que está acontecendo, vai ver o tipo de lesão, vai te fazer o exame clínico completo. Tem um exame sanguíneo que mostra isso, não? Os médicos vão fazer um exame de sangue justamente porque pode ocorrer aquele quadro de hemólise intravascular, que pode levar à insuficiência renal. Então o exame de sangue ele vai te mostrar o que pode acontecer, mas não necessariamente te mostrar exatamente que você tem o veneno na circulação. Tá? Ele vai te dar as enzimas hepáticas, como é que estão, como é que está a sua função renal, mas não vai te mostrar o veneno no sangue. Tá? O médico vai fazer a avaliação completa do que você está sentindo, do que você está mostrando e vai pegar o histórico. Se você mora em local que é endêmico de Loxosceles, se você mora em apartamento, se você mora em casa, ele tem que buscar o histórico completo para ir ligando as informações que ele tem com o quadro que ele está vendo ali, que você está mostrando para ele. E a partir daí ele vai para uma linha ou outra. Não necessariamente o soro é utilizado, isso vai depender de há quanto tempo foi a picada, se a suspeita para ele é essa ou não. Então nem sempre o soro vai ser utilizado. Às vezes o tratamento ele vai ser sintomático. Né? Então a sua parte sistêmica está tudo ok, você só está com uma parte dermonecrótica. Dependendo de quanto tempo aquilo está ocorrendo, se é o médico que já lidou com isso antes e tudo mais, geralmente você não vai tomar o soro se já decorreu aí 5 dias, 6 dias pós-picada, que aí não vai fazer o efeito. Bom, uma pergunta que eu acho que serve para todas as aranhas, mas o que você não deve fazer no caso de uma picada de aranha? Porque tem muita lenda urbana por aí, muita bobagem na internet. Sim, é praticamente com todos os animais peçonhentos, né? Então, fazer aquela sangria, que seria fazer um corte perto da picada. Perfurar, fazer sucção, pior ainda. Passar pasta de dente, passar querosene, passar óleo, tomar garrafada, que seria aquele álcool cheio do bicho dentro, no caso que a gente está falando de aranha marrom, basicamente pinga com Loxosceles dentro, né, com aranha marrom, tomar que aquilo passa, nada disso, né? Tudo isso que eu falei acaba só piorando a situação. Perfeito. Né? Então, isso é importante. Se atentem nisso, isso vai piorar a situação. Eu sei que o Brasil é muito grande, tem muita informação distorcida, esquece isso, gente, estamos falando de fato, a gente está no Instituto Butantan para falar de uma coisa real, tá? Não vai na crença da sua família, por favor, presta atenção no que ele está falando. Exato, é muita história de, funcionou com amigo, ouvi falar da história, não façam isso. Aquela pergunta final, tô perdido na selva, não tenho nenhum acesso a um médico, fui picado por uma aranha marrom, tá. O que eu faço? É mais difícil, né? Eu sei, é uma pergunta genérica, eu sei que... Porque como aranha marrom, o que acontece, que a gente já viu assim, aranha marrom, às vezes, você tá num lugar endêmico que tem bastante, caiu uma aranha dentro da sua roupa, você não sentiu, talvez você tenha sentido uma coceirinha, que é aquele momento exatamente que você vai coçar e pressiona o bicho e ele acaba te picando. Supondo que você viu que começou a desenvolver alguma... você vai ver depois de horas, depois de dias, enfim, bebe muito líquido, faz a limpeza do local. Como você vai ter uma ferida, você vai ter que fazer a limpeza daquela ferida, né? Então, diferente da armadeira que você não tem uma ferida, você só tem os 2 furinhos lá, aqui não, você vai ter uma ferida que vai aumentar, vai estar aumentando. Então você vai ter que estar sempre lavando, passando antisséptico e o quanto antes procurar o posto de saúde. Né? Tá, no caso de não der, eu vou fazer um repouso, tentar ficar em repouso. Tentar ficar em repouso, mas... É a minha melhor chance dentro dele. Mas aí eu acho que para as aranhas marrons o que você tem que priorizar é consumir muito líquido e fazer a limpeza no local da ferida. Perfeito, consumir líquido por causa do problema renal. Exato. Tá bom. Exato. Pessoal, isso daí é só uma pergunta hipotética em caso de você não ter nenhum acesso ao hospital, pelo amor de Deus. Foi picado, descobriu qualquer bicho, vai para o hospital, tá bom? Tem problemas com animais, picadas em animais, para encerrar? Existe, eu mesmo como veterinário já atendi um gato picado por uma aranha marrom, isso acontece em região endêmica, principalmente, que a gente tem muita aranha marrom dentro das casas. Tem soro para eles? Não tem soro para eles, tratamento é sintomático. Então é aquilo que a gente comentou, a mesma coisa, exame de sangue, ver se função renal tá ok e tratar o sintomático na pele, né? Então fazer debridamento se necessário daquela região necrótica, é mais difícil de ver porque tem pelo cobrindo, né? No caso de um mamífero, então a gente geralmente, o tutor do animal geralmente vai perceber o acidente
quando ele já está muito avançado, justamente por conta do pelo. Então, quando você já tem queda de pelo na região, você tem aquela ferida, o animal está coçando muito, então, geralmente está mais avançado, né? A gente percebe quando já está mais avançado. Entendi. Mas o tratamento é sintomático e pode ocorrer, sim. Legal, perfeito. Lembrando que a gente tem um vídeo super completo sobre picadas de aranha, com mais de 1 milhão de views. Eu vou deixar o link aqui, se você quer se aprofundar, veja aquele vídeo, tá bom? Thiagão, muito obrigado. Obrigado. E se você gostou do vídeo, compartilhe o vídeo, pode ajudar alguém. Não esquece de deixar aquele like, ajuda a gente aqui. E quero mandar um abraço especial a todos os membros do canal, a todos os escoteiros do Brasil e principalmente a cada um de vocês que fez esse canal passar agora de 1.230.000 inscritos já e crescendo. Valeu, pessoal. Fui.